Paz do Senhor Jesus aos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Mulheres de Fé. Estamos na 5ª semana da campanha Uma Carta para Deus. Gente, olha, glória a Jesus, glória a Jesus. O que eu já recebi de testemunho, vocês não têm ideia, que eu não vou conseguir falar, é muita gente, mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Então eu creio que isso vai ter mais 2 semaninhas, se Deus mandar eu continuar com outro tema. A gente vai continuar. O importante é que o nome do Senhor está sendo glorificado. Muita gente dá um testemunho, assim, coisas incríveis que Deus está fazendo. Esse é o nosso Deus, Deus de propósitos. É o tema de hoje. Deus, nada, parece que vira uma bagunça. Tem coisas que Deus faz isso para arrumar, não é? Tanto é que em Gênesis fala que a terra era um caos, a terra era sem forma e vazia. E o Senhor Deus disse, haja luz e houve luz. Sejam bem-vindos ao canal Mulheres de Fé, irmãos de todo o Brasil, fora do Brasil. Tem gente fora da Itália, Espanha, Portugal. Meu Deus, é muita gente. Não dá para lembrar de todo mundo, que minha cabeça fica bem cheia. Ajude aí, gente. Compartilhe. Convide seu parente, sua amiga. Convide até sua inimiga também. Vai que Deus dá uma vitória para ela saber que Deus é Deus. Não é? Por que não? A Bíblia não manda a gente orar pelos nossos inimigos? Amar a eles é difícil, mas faz isso, nos ajuda. Eu quero agradecer de coração. Deus nos abriu essa porta através da Renato e do Gil. Eu quero a Renato com a Gil. Olha que situação. Tudo bem. Deus é bom em todo tempo. Né? Foi através da vida deles que estamos aí levando a palavra. Muita gente se fortalecendo na fé. Irmãos, olha, se eu for falar aqui, eu vou tomar tempo. É muita bênção, é muita glória. E o nome do Senhor, importante, não é o nome da Cristina Maranhão, não é o nome da Renata e do João, é o nome do Senhor sendo glorificado. A honra e a glória é para Jesus, mas a alegria é nossa, amém? Hoje eu tenho uma palavra que, eu de madrugada, eu acordei com esse versículo. Já preguei tanto nesse texto aqui, mas algo me chamou a atenção. Né? O livro de Ruth, já preguei em congresso, em chá de mulheres não, chá com as mulheres. Então, eu peço a você, encarecidamente, em nome de Jesus, preste atenção na mensagem. Às vezes você fica tão querendo mandar só pedido de oração. Deus sabe de todo, cada nome, Deus sabe de cada necessidade. Às vezes você não presta atenção na mensagem para ficar mandando pedido de oração. Deus conhece tudo, irmãos, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não leia, porque não dá para ler, não dá. Passa muito rápido os caracteres, muito rápido, não dá para eu ler, tá? Mas a Renata e o Gil, eles mandam depois para mim, missionário, olha, alguém mandou um recado, uma mensagem, outra coisa, não mande a sua carta para mim. Escreva no seu bloco de nota do seu celular, ou então num carro, ó, tá aqui a minha carta para Deus, tá aqui, ó, glória a Jesus. Já recebi bênção que eu nem pedi. Deus é muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos lá, que a coisa hoje vai ser boa. Aleluia. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. No livro de Ruth, capítulo 1. Quem não conhece a história de Ruth, né? Eu estou com tanta Bíblia aqui em cima que eu estou meio perdida. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos lá. Glória a Deus por esse dia. Que o Senhor te abençoe. Seja bem-vindo, você de São Paulo, Nordeste, do Norte, da América do Norte, da América Latina, da América Central, onde chegar essa mensagem venha trazer conforto para a sua alma. Eu estou com uma Bíblia bem diferente aqui, porque eu tenho tanta Bíblia. Então, chegar uma que vai ser... Amanhã acho que chega um presente de Deus para mim. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Bora lá. Ruth, capítulo 1. Versículo 19. Vamos ver? (19, 20 e 21). Ruth, capítulo 1, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. E ambas foram pelo caminho até alcançar Belém. Isso é a tradução que eu estou lendo diferente. E aconteceu que quando chegaram ali, toda a cidade se alvoroçou, ou toda a cidade se comoveu
por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Mas ela respondia, Noemi: não me chameis Noemi, que era doçura, porém chamai-me Mara, pois o Todo-Poderoso El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, me inundou de amargura. Versículo 21. Porque naquele tempo parti de mão cheia, mas o Senhor Jeová me fez voltar vazia. Por que, pois, me chamaríeis de Noemi? Pois o Senhor Jeová me humilhou e alcançou-me com a sua mão e me afligiu. Olha só, versículo 22 para fecharmos. Assim voltou Noemi, estando com ela a sua nora, Ruth, a moabita, dos campos de Moabe. Elas voltaram da terra de Moabe a Belém, no começo da colheita da cevada. Deus traz elas de volta no tempo certo, no dia certo e na hora certa, no lugar certo. Irmãos, Deus não erra em nenhum detalhe. Deus não erra. Glória a Jesus. Coisa gloriosa. A gente sabe muito bem que a história de Ruth nos traz assim ensinos maravilhosos. Da providência de Deus, do cuidado de Deus, de situações que a gente acha que Deus não está no controle. Quando Deus está no controle, Ele nos atrai, Ele nos conduz, Ele nos dá, Ele nos tira, Ele empobrece, Ele empobrece e enriquece. A volta de Ruth, de Noemi para Belém. Órfã saiu de cena, porque decidiu não ter fé, que a atitude de Ruth foi uma atitude de fé, sabendo que era moabita. Há uma controvérsia, há uma situação de moabitas, que da descendência de Ló, que teve um incesto com as suas filhas, é uma história meio complicada, e Deus disse até para Moisés que aquele povo não podia entrar na congregação do povo de Israel. Mas Deus, quando quer fazer, Ele pega até o que não é para ser. Olha o que Deus faz. Não era para ninguém se aliar com os moabitas. Os moabitas não tinham temor de Deus, faziam o que queria. No tempo dos juízes, que ninguém estava nem aí com lei, ninguém estava nem aí com Deus, ninguém estava aí com nada. Essa que é a verdade, irmãos. Glória seja dada o nome do Senhor. Olha só. A gente olha para a história de Ruth, a gente encontra aqui conteúdos fantásticos. Fantástico. Isso aqui é a atitude de Ruth, é crer no impossível, sabendo que ela era moabita e ela indo para Belém junto com a sua sogra Noemi. Só faz isso, irmãos, quem tem fé. Só vai adiante. Tem gente querendo parar. Só vai adiante de um projeto de Deus quem tem fé. Nada favorecia para Ruth. Nada. Sabendo que ela era estrangeira, moabita. O que ela tinha que ir lá? Poderia fazer igual a sua cunhada. A sua cunhada não teve fé para prosseguir, voltou para trás. Mas quem tem fé segue, ainda que a resposta é não. As possibilidades são as piores, não são as melhores. Mas Deus sabe agir. Deus é Deus que controla tudo na nossa vida. Deus é o Deus que controla cada acontecimento do mundo, do universo. Olha que Deus grande. Dá para você imaginar? Nós estamos no Brasil. Deus controlando acontecimentos na Ásia, no Oriente Médio, nos países americanos, América Central, América Latina, aqui, América do Sul. Deus tem um controle de tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Não fica receosa de nada, não fica murmurando a nada. Deus tem um controle. Às vezes aquilo que você não imagina, não espera, diz assim, mas como que vai acontecer? Para ela não tinha nenhuma perspectiva. A única perspectiva que Ruth teve é de crer no Deus dos hebreus, como era chamado. Porque a sua sogra, com certeza, deu testemunho desse Deus. Olha que coisa gloriosa. Firme, duas atitudes, e muito interessante. Deus tinha um propósito nessa ida de Ruth com a sua sogra, mesmo velha, viúva. Aleluia. Olha, irmãos, o que Deus faz?
Eu estava estudando um pouquinho agora à tarde, toda a história é muito complexa. Mas se você entrar, começar a estudar isso aqui, vai ter mensagem para o ano inteiro. Aliás, para todos os anos. Olha que coisa gloriosa. Ela diz assim, não, Deus me abandonou, Deus levou essa família para as terras de Moabe. Moabe era descendente de Ló. Para de lá trazer Ruth. Mesmo Ló fazendo algo errado, lá em Gênesis, a atitude de Ló, não que Deus apoie o erro, entenda bem, Deus não apoia erros. Tem coisas que para nós é errado, mas é o trabalhar de Deus. Era a contribuição de Ló no processo da remissão, da salvação. E é possível você entender, Deus se interessou em salvá-lo da destruição. Quando Abraão chega e diz, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a si mesmo. Vocês sabem da história. Quando o anjo fala assim para Ló, Ló, apressa-te, escapa por tua vida. Enquanto você estiver aqui em Sodoma e Gomorra, eu não posso fazer nada. Existem situações que enquanto você não tomar decisão, que você não tomar atitude de sair de Sodoma e Gomorra, o pecado cheirando mal nas narinas de Deus. E não é diferente os dias de hoje. A Bíblia diz que haverá, isso nos evangelhos, é a Bíblia quem diz, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Vocês imaginem o castigo que vai vir. Que aqui tá terrível. Quem não tiver agarrado com Jesus, com a palavra, irmãos, quem não tiver baseado na palavra, fortalecido na palavra, não aguenta. Não vai suportar. É cada situação, é cada coisa que você fica sabendo, e você fala, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Mas aqueles que estiver firme na presença do Senhor, Ele preserva. Olha o que Deus faz. O papel de Elimeleque, marido de Noemi, foi cumprido. Tá? Nasceu para ser pai de 2 filhos, Malom e Quilion. E através de Malom e Quilion, eles atraíram essas 2 mulheres, Orfa e Ruth, para um propósito de Deus. Talvez, eu penso comigo, cabeça da pregadora, talvez quando Elimeleque morreu lá em Moabe, Noemi pensou, bom, agora eu volto para Belém, porque eu vim por causa do meu esposo. Muitas vezes a gente toma atitude, eu não tenho marido. Às vezes a gente toma atitudes por causa do marido, né? Tem muitas irmãs que se submetem a aceitar a atitude do marido. Tinha que ir para Moabe, não tinha outro lugar melhor? Marido, mas a gente tem que ir para lá. Era propósito de Deus. De lá viria essas 2 mulheres, Ruth e Orfa. Orfa saiu de cena, mas Deus tinha propósito, era com Ruth. Olha o que Deus faz. E o papel dele foi cumprido, como esposo, como pai, porque havia um propósito de Deus. Há um propósito de Deus até mesmo nas perdas. Há propósito de Deus até mesmo naquilo que você fala assim, está dolorido. Deus abençoe, irmãos de Massachusetts, Estados Unidos. Estou chegando aí nos Estados Unidos em nome de Jesus. Olha só, nas perdas, na dor, Deus tem propósito na dor missionária? Tem, a Bíblia nos dá esse respaldo. Deus tem propósito. 10 anos em Moabe. E a fome não passava. Porém, Deus tinha tudo sob controle. A fome em Belém. Pois Deus queria que ambas, Ruth e Noemi, tivessem a mesma oportunidade. Eles foram embora para Moabe por causa da fome. Foram para uma terra de Moabe, 80 quilômetros de distância. Mas Deus tinha propósito com as 2. As 2 teriam a mesma oportunidade de viver e de escolher. Olha só, as 2, Ruth e Orfa, tiveram a oportunidade de ter a mesma sogra, de ter o mesmo sogro e o direito de escolher a mesma salvação. Só que Orfa não escolheu a salvação. Uma aceitou a salvação, que foi Ruth, mas Orfa foi embora. E ela mudou. Tem gente, irmãos, que Deus dá o direito de escolha. Ele dá. Só que nós pagamos pelas nossas escolhas.
Olha que coisa tremenda. Deus foi tirando toda a possibilidade carnal, todo o apoio do homem, daquela mulher, de Noemi. Deus tirou todo o apoio. Qual foi o apoio dela? O marido. Era o provedor da casa, era o provedor do lar. A fé faz isso. A fé é provada. A minha fé e a sua fé, ela é provada quando há uma grande missão. E quando é para você essa missão, falar muito sério aqui para alguém. A missão que Deus te entregou, Ele não vai colocar outra no lugar. É insubstituível. A missão estava nas mãos de Noemi. Não estava na mão de Elimeleque, não estava na mão de Malo, nem de Quilion, e nem na mão de Orfa. Deus está dando uma missão para alguém essa noite. Talvez você diga, não, mas fulano tem mais capacidade. Ciclano, não, Deus está falando, é para você, a missão é contigo. Depende somente da sua fé. Aleluia. Nenhuma de nossas posses tem valor no processo da construção. Deus trata de nos deixar sem nada, mas todo aquele que entende isso tem o direito da grande vida. Deus precisou mexer na minha estrutura, precisou me tirar muita coisa para trabalhar em mim, para poder, através de mim, eu ser o vaso que Deus me fez ser um vaso. Deus precisou tratar comigo. Meu marido não era, não acreditava, não estava nem aí, zombava, blasfemava. Quem conheceu Antônio Campeiro Maranhão sabe. Um homem extremamente difícil, mas Deus tinha um propósito, e a missão estava nas minhas mãos. A missão que Deus tinha era comigo, mas Deus teve que tratar na minha estrutura. Deus teve que me reconstruir, me moldar, trabalhar no meu caráter para ser a pessoa que eu sou hoje. Não sou perfeita. Eu tenho 1000 defeitos, mas dentro dos padrões do que Deus tem para a minha vida, dentro daquilo que Deus separou para mim, é insubstituível. Eu acho isso maravilhoso. Noemi volta para Belém, porque a notícia chegou. Noemi volta com Ruth. Quando Deus está no controle, Ele nos atrai e nos conduz. Ele te leva para o lugar que Ele tem preparado. Quando Deus está no controle, mesmo mediante a dor de perdas. Noemi teve 3 perdas, 2 filhos e um marido. Não é para qualquer um aguentar isso. Mas nessas perdas, Deus estava conduzindo Noemi de volta para Belém. E veio notícia que Deus estava visitando Belém. Noemi volta com Ruth. Voltar é uma bênção. O caminho da volta, eu vou falar aqui uma coisa muito séria. Eu acho que, pelo que Deus está falando aqui, alguém está querendo, saiu de Belém, saiu do propósito de Deus, da vontade de Deus, foi para Moabe, mas o seu tempo de Moabe está acabando. É hora de voltar. É hora de você voltar para Belém. O teu lugar não é em Moabe. Deus está falando com alguém aqui. Eu tenho certeza, sem medo de errar. Aleluia. Deus está dizendo que é hora de voltar. É hora de voltar. Quando você chega no tempo certo, Deus dá um sinal da bênção. Aleluia. Muitos começam o caminho da redenção e não continuam. Foi o caso de Orfa. Um tempo precioso Deus tinha reservado para Ruth e Noemi. Aleluia. Deus estava dizendo assim, o negócio é com as duas. Noemi até tentou tirar elas do propósito. Cuidado para alguém não tirar você do propósito. Olha o que ela disse para as noras. Voltem, minhas filhas. Eu não posso oferecer nada a vocês. Ainda que eu venha me casar, ter filhos, vocês não esperariam. Tem coisas que você acha que vai levar muito tempo. E que Deus está te colocando no caminho da volta. Aleluia. No caminho da volta. E no caminho da volta, Deus está falando com alguém. Volta, porque ainda dá tempo. Aleluia. Olha o que Deus está fazendo.
Mais uma vez, a decisão delas estava sendo provada. Vai embora, porque eu sou velha, não tenho nada para dar a vocês. Quem é que vai querer conviver com uma velha viúva? Mais uma vez, a decisão delas estava sendo provada. Elas precisavam declarar um bom motivo para avançar. Aleluia. A herança é bênção. Ruth tinha uma herança. Aleluia. Ainda que a carne parecia estar amortecida, mas Deus estava dizendo que o nascimento de uma criança vai mudar a história, iria mudar a história de uma geração. O nascimento de uma criança vai mudar a história de alguém. Eu lembro de uma amiga minha chamada Solange. Ela estava amamentando o primeiro filho, o Wallace. E Deus me usou dizendo que teria o segundo filho, que não ia ficar só naquele. Ela morava num apartamento em Santo André. O apartamento estava em reforma. E o marido, desempregado. E ela engravidou do segundo filho. Eu disse, Solange, você não está entendendo o propósito de Deus. Deus é um Deus de propósitos. Ela em reforma, o marido desempregou. Logo conseguiu um emprego em Ferraz de Vasconcelos. Olha que sair de Santo André para Ferraz de Vasconcelos é uma viagem. Ficou pouco tempo naquela empresa. Deus, nessa segunda gravidez, que ela não queria, assim, como é que eu vou fazer, minha irmã Cristina? Reformando o apartamento que ela queria vender, passar para frente, engravidar do segundo filho, engravidou do segundo filho. E Deus abriu uma grande porta para ele na GM, em São Caetano, onde ele se aposentou, viu? Se aposentou. E logo em seguida Deus abriu essa porta na GM. E ela estava bem no quinto ou sexto mês de gravidez e o esposo dela entrou na GM. Tinha 20 dias que ele tinha entrado na GM. Ela disse, como é que eu vou fazer? Não sei se eu vou ter direito ao convênio. Mas Deus foi tão bom, quando ela foi para o hospital ganhar o segundo filho, deram todo apoio para ela. Teve, ainda que não era direito, Deus fez com que o convênio da empresa desse direito a ela de ganhar o filho no melhor hospital de São Paulo. Eu ainda fui com ela comprar as roupinhas do bebê. Compramos roupinhas lindas. Outra menina teve 3 filhos. No meio de uma reforma, marido desempregou, ela engravida, ele entra na GM, olha Deus falando com alguém, entra na GM, uma empresa conceituada, ou na Chevrolet a gente fala GM, mas é GM, São Caetano. Olha o que Deus faz na vida Goiás. E logo em seguida, ela achou, bom, agora eu não tenho convênio, como é que eu vou ter essa criança? Mas a mão de Deus conduziu ela. Quando Deus tem propósito em situações, meu irmão, minha irmã, Deus te conduz. E ela deu a criança dela, o segundo filho, o terceiro também, nesses hospitais maravilhosos, com todo o apoio, com todo o conforto, um hospital particular. É assim que Deus faz. Tá onde você acha que não, acabou. Para Noemi, a esperança dela, a história dela tinha terminado ali. Volte, minhas filhas, porque eu não tenho mais nada para dar. Aí é que ela se enganou. Aleluia. Olha o que Deus faz. Deus faz uma coisa tão grande, que na decisão de Ruth, Deus estava trabalhando para um grande final. Porque nasceu uma criança que ia mudar a história da geração dos hebreus, ou do povo de Israel. Deus, ele está trabalhando de uma forma linda. Ela disse assim, de Toz eu parti, ou parti de mãos cheias e voltei vazia. Não é para me chamar de Noemi. Por quê? Noemi tinha uma vida estruturada em Belém de Judá, casa do pão. Tinha um lar completo, esposo e 2 filhos. Aleluia. A fome veio à terra e este fato levou Elimeleque a tomar uma decisão, sair de Belém e ir para uma terra fora dos limites de Judá, na terra de Moabe. Saiu fora dos limites, mas não saiu do controle de Deus.
O homem muitas vezes é autossuficiente. Muitas vezes ele toma decisões dizendo assim, eu não preciso de ninguém, precisa sim. O homem pensa que pode viver longe da presença de Deus. O homem, quando sai de Belém, casa do pão, e vai para a terra de Moabe, o mundo passa a experimentar as piores experiências, mais amargas e dolorosas da vida. Teve perdas, 2 filhos e um marido. Quando chegou a notícia, ela diz, o Senhor me fez voltar vazia. Aqui está mostrando a ação de Deus na vida do homem. Deus está sempre pronto para restaurar, sempre pronto a reconstruir, a levantar o abatido, o amargurado, o desenganado. O Senhor Deus é poderoso para mudar o estado de vida do homem e alegrar a sua vida. Eu voltei pobre, ela disse, eu voltei vazia. Aleluia. Mas aquele que é dependente de Deus, é carente das bênçãos do Senhor, aleluia, nos faz permanecer na presença dele. Glórias ao nome do Senhor. Que coisa gloriosa. Deus sempre tem propósito. Ainda que você fale assim, mas missionária, eu estava indo tão bem, estava tudo estruturado, minha vida estruturada, minha família estruturada, ok. Ninguém está livre de passar por isso. Mas Deus é soberano. E ele sabe o que vai fazer. O que nós aprendemos com isso? Deus honra o compromisso de Ruth. Deus honra a fé de Ruth. Muitos entendem que essa história de Ruth, de Noemi, serve para 2 propósitos. Para ilustrar como o nosso Jeová recompensa aquele que faz uma escolha espiritual. E ele mostra a lealdade e a firmeza dele. Para explicar como uma moabita que vem a ser uma ancestral de Davi e finalmente o Messias. Aleluia. Como é que está o teu cenário hoje? O cenário de Ruth começa como? Dentro de uma família que sai da terra do pão e vai para Moabe, que é o mundo. No período dos juízes, aleluia, uma família de 4 pessoas. Como está o seu cenário? A escolha de Elimeleque. Talvez Noemi dissesse, olha, eu tenho que obedecer meu marido, eu tenho que ir. E os filhos também foi. A mudança foi provocada pela fome. Nesse cenário você encontra Moab e Elimeleque. Aí você fala, meu Deus, já não basta tanta tragédia na minha vida, já não basta uma prova, já vem outra. A fome de Judá havia terminado. Capítulo 1, versículo 6. Deus retorna as bênçãos para Judá. Belém de Judá. A escolha de Ruth, eu vou com a senhora. Eu vou tomar essa decisão agora. Para onde você quer ir? Eu vou junto. Eu não vou te deixar. Mas a chegada de Ruth despertou curiosidade na cidade. As pessoas ficam curiosas quando acontece alguma coisa extraordinária. Eu estou lendo aqui na Bíblia. Olha que coisa gloriosa. Deus, ele é tão maravilhoso. Aqui tem um contraste nessa história, irmãos. Era uma época de anarquia, que ninguém respeitava ninguém. A ordem de paz na sociedade era algo escasso. Apesar das origens espúrias, Ruth, a moabita, aleluia, ela chega a um patamar que muita gente não acreditava. Aleluia, os moabitas eram considerados inimigos seculares do povo de Deus. Como é que Deus pega uma mulher que é de uma família dessa? Mas Deus tinha um propósito tremendo. Ele pega quem não é, quem não pode, quem não sabe fazer, quem não entende, quem não tem capacidade. Ele faz exatamente isso. Eu vou provar que eu tenho poder de mudar situações. Aleluia. Então não se preocupe, porque se você ficar preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão achar, você não vai chegar a lugar nenhum. Aleluia. Você tem que estar debaixo da orientação divina de Deus. Eu sempre digo nos meus testemunhos, nas minhas mensagens, se eu fosse olhar para as coisas que me falavam no início da minha caminhada, eu tinha parado no começo. Eu não tinha chegado a quase 30 anos pregando, não. A mão de Deus me conduziu no meio de deserto, no meio de prova, no meio da água, no meio do fogo, sendo provada, sendo zombada, sendo escarnecida. Eu caminhei e disse, eu vou chegar onde Deus disse que eu vou chegar. Se Deus falou que você vai chegar em Belém, vai sair de Moabe, meu irmão, fica em paz, somente fica na posição de Deus.
Não adianta, porque a vontade do inimigo é tirar o foco. O diabo está tirando o foco de muita gente. Muita gente se perdendo no caminho, muita gente se perdendo dentro da igreja, parece estar vivendo uma vida levianamente espiritual, tanto faz como tanto fez, não se apega na palavra, não anda na palavra, não crê na palavra, fica atrás de vento de doutrina, fica atrás de invenções do homem, fica atrás de pregações coach. Fala para mim, o que não pode um crente ir atrás de pregador coach, que vem com frases de efeito, não usa a Bíblia, não tem revelação de Deus. Pelo amor de Deus, como é que pode a pessoa, sabendo a verdade, vai atrás de pregador coach? Para quê? Traz frases de efeito, só prega aquilo que satisfaz o coração do homem. Muitas vezes Deus está dizendo assim, é hora de você voltar para Belém. Sai de tira a tua cabeça do mundo, tira a tua cabeça do comentário que querem dizer. Não é hora de atrás de pregador coach, é hora de viver a palavra, andar na palavra, ouvir a palavra, aleluia. Tem crente se perdendo atrás de pregador coach. Meu Deus do céu, o que é isso? Satanás está semeando isso. Aquele grande dia vai dizer assim, mas Senhor, eu preguei, eu enchi igrejas. Sabe o que Jesus vai dizer? Aparta de mim porque eu não te conheço. Eles não pregam o evangelho de salvação, não pregam arrependimento, não pregam nada. Fica com frases de efeito, monta lá um esboçozinho e fica com as frases bonitas. E tem um bando de crentes sem juízo, sem palavra, que não tem raízes profundas para ir atrás de pregador coach. Eu estou falando porque Deus está mandando. Eu não estou nem aí se vão falar mal de mim. Eu tenho que falar a verdade, doa quem doer. Como é que pode, irmãos? Se a Bíblia tem tudo para você, sai da sua igreja, larga a sua igreja, vai atrás de pregador coach. Viaja que eu tenho um amigo em Goiânia, que eu estou com ele por aqui, vou catar ele, já mandei um recadinho para ele. Ele esteve aqui em São Paulo atrás de um pregador coach. Por isso que a vida dele, hoje não, que eu estou meio cansado, mas amanhã, está virada de perna para o lado, tudo que ele faz é errado, porque fica atrás de pregador coach. Motivacional. Nós temos aqui o que motiva aqui, ó, a palavra de Deus. Aqui, ó, ela fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus. Irmão, creia, aleluia. Quero ouvir o que agrada. É tempo de voltar para Belém. É tempo de voltar para suas origens. Deus está falando para alguém que saiu de Belém, origens, volta enquanto é tempo. Moabe não é o teu lugar, aleluia. Era uma época difícil, a época de hoje. Estamos vivendo o tipo de crente cheio de mimimi, sabe? Vai atrás de cantores, de pregadores que não pregam a revelação de Deus, que não pregam a salvação, que não pregam arrependimento, que não pregam arrebatamento da igreja. Está fazendo o que aqui na terra? Vai virar semente? Não vai. Jesus está às portas e vai voltar. Eu tenho que dizer, irmãos. Tudo bem que é uma campanha, mas eu preciso falar. Aleluia, aleluia. Nós precisamos entender. Deixa o reino, primeiro o reino de Deus. Primeiro, minha irmã, você que está me vendo aí, o reino de Deus. As demais coisas, Deus vai acrescentar. Sabe por que tem crente que está com a vida embaraçada? Porque ele só visa as coisas da terra. Ele quer um casamento, ele quer uma casa, ele quer um carro, ele quer isso, ele quer aquilo. E esquece de ter comunhão com Deus, de ter um particular com Deus, de ter uma vida, aleluia, respaldada na Bíblia. Fica lá de quem vai revelar um casamento, de quem vai casar, deixa ele cair. Irmãos, não é isso, pelo amor de Deus. Um dia eu quero chegar diante do Senhor e dizer para mim, serva fiel, foste fiel no pouco, no muito, eu vou te acrescentar. Entra no reino do teu Pai. Precisamos ouvir a palavra, é a palavra que edifica. Aleluia. Órfã não teve visão de salvação. Órfã não quis o caminho da salvação. Foi embora. Voltou para os seus deuses. Mas Ruth, o que ela disse? Aonde tu fores eu irei. Onde tu dormires eu dormirei. Onde tu morrer e for sepultado eu também serei. Porque o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é meu povo. Ela agarrou-se à fé da sua sogra Noemi. Aleluia. Ela não andou por vista, ela andou por fé. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Aleluia. Noemi disse o quê? Deus me fez voltar de mãos vazias. Eu deixei minha casa, minha família, minha estrutura. Eu era uma mulher estruturada, eu era uma mulher que tinha tudo. Mas Deus muitas vezes quer que a gente volte vazio para se encher da presença dEle.
Ter uma boa casa é muito bom, ter um carro do ano é um, irmãos, nada contra. Se vestir do melhor, opa, meu Deus do céu, pensa numa mulher que gosta de coisa boa, sou eu. Não posso comprar, mas eu gosto. Tá entendendo? Nada contra, mas não vamos pôr isso como prioridade. Temos que pôr prioridade o reino de Deus. Primeiro, Senhor, a tua vontade. Eu peço encarecidamente aos irmãos que prestem atenção na mensagem. Tem gente que não está nem aí. Precisa ouvir a palavra, depois não sabe nem o que foi pregado. Aí não recebe a bênção. Mas você que está aí vai receber. Presta atenção. Deus tem um valor, o valor acompanhado de uma fé. Uma escolha acompanhada de fé. Aleluia. Noemi disse, eu parti cheia. Ela, não vou dizer que ela jogou a culpa em Deus, mas de certa forma ela reclamou. Só volta vazio quem tem coragem. Quem tem coragem de voltar. Foi o que Noemi fez. Aleluia, eu gosto muito dessa história. Um cenário de perdas. Vivido por essas mulheres. Deus estava fazendo uma proposta de mudança. Deus faz para nós, sabe, essa palavra aqui é uma proposta de Deus para nós mudarmos. Uma mudança para ser analisada. Quem sobrou para contar a história? Quem? Sobrou Ruth, sobrou Noemi. Aleluia. A única que sobreviveu a esse caos foi Noemi, a esposa de Elimeleque. Para ela não foi fácil, não, foram 10 anos. Ali ela perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu 2 filhos. Deixou para trás a cidade natal, as amizades, o contato direto com os amigos da rua, os vizinhos. 10 anos acumulando perdas. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para você. Se você decidir ficar na presença de Deus, aleluia, ainda que vazio. Senhor, eu estou aqui vazio, mas eu quero me encher da tua presença. Você não vai perder mais, você vai ganhar uma experiência profunda com Deus. Um certo dia ela escutou, a Bíblia diz o quê? Romanos 10:17, que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Alabraçúria, estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Quando você ouve pela fé, ela ouviu falar que Belém estava sendo abençoada. Ela ouviu falar que a sua cidade natal, as coisas estavam melhorando. Aleluia. Sabe aquelas decisões que a gente toma quando pensamos que morar em outra cidade é melhor? E às vezes não é. Às vezes não é, às vezes sim. É muito relativo. Aleluia. Quando pensamos que no outro lugar nossa vida será totalmente diferente para melhor? Sabe quando você sai de alguma situação e torce para alguém te encontrar? E alguém diz assim, Noemi, por que você foi embora de Belém? Será que a sua decisão foi certa, Noemi? E essa decisão, e essa condição se aplica em várias áreas da nossa vida. Seja ela profissional, acadêmica, ministerial. Será que foi bom você sair de Belém? Ou conjugais? Aquele pensamento que reina em nós. Agora eu vou mostrar quem realmente eu sou. Agora eu vou mostrar quem eu sou. Eu não fui, como é que eu fui valorizada. A partir desse momento, quando eu decido sair, romper, mudar, com Noemi foi diferente. Como está sendo a volta? Ela voltou vazia, sem nada. Só com marcas de perda. E marcas de perda deixa traumas. Deixa revolta. Chega a achar que Deus não está se importando com você. Reconhecer que está vazio é muito difícil. Mas é um grande passo. Reconhecer que está vazio, encara a realidade. Imagina os olhares daquele povo quando chegou em Belém. A Bíblia diz, no versículo 19, que toda a cidade se alvoroçou, os olhares indiferentes. Alguém olhando para vocês dizendo assim, ela voltou. Depois de tanto tempo, volta Noemi, viúva. Ela enfrentou essa realidade diante da sua família, da sociedade, das amigas, das vizinhas, da onde ela saiu da terra natal. Uma lição muito boa que nos ensina que é melhor estar vazio
É melhor estar vazio dentro da vontade de Deus do que cheio, mas longe da sua vontade. Até porque, irmãos, aquilo que nós pensamos que pode nos encher, nos preencher, por vezes, é um total engano. Veja se você não se identifica com isso. Eu lembro uma vez, conversando com um determinado irmão, disse para mim, olha, eu vou sair do ministério. O ministério não me valoriza. Eu tenho potencial. E falou. Falei, irmão, você pode até ir, mas você vai voltar. Você pode até ir, mas você vai voltar. Não, lá eu vou ter oportunidade. Lá. Foi. Não passou 10 anos, já voltou. Deus faz assim, irmãos. Porque a gente fica... Deus tirou toda a possibilidade de ajuda humana na vida de Noemi. Tirou todos os recursos humanos para ela entender que Deus estava conduzindo ela. Deus estava conduzindo ela. Mas eu acredito que Deus tem coisa diferente para fazer. O valor de voltar vazio é algo que nós precisamos compreender. Melhor estar vazio em Deus do que estar cheio longe dele. Temos coragem de voltar? Temos coragem de admitir que erramos? Temos coragem de falar que eu preciso pedir perdão? Ah, como é difícil. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo assim, volta para Belém. Que em Belém tem pão. Em Belém você vai satisfazer a sua necessidade. Em Belém eu tenho surpresa. Eu tenho uma coisa nova para fazer na sua vida. Olha que coisa mais, mulher. Quando a gente tem fé, a gente não desiste. Tem gente que quer desistir de ministério, desistir de tudo. Deus está dizendo, não é hora. Não é hora de parar. O cenário era de instabilidade. O cenário era difícil na época dos juízes. Os filhos de Israel sem rei. Cada um fazendo o que queria, o que bem entendia. Aí surge a história messiânica. Uma semente messiânica. O narrador fala aqui nessa história, aleluia, de Juízes, a figura central que estava sendo preservada, guardada. Deus estava escondendo a semente da salvação. Deus está escondendo a sua vida, a sua casa essa noite. Aleluia, o propósito de Deus era grande. E alcançar a vida de Ruth. Aleluia, e alcançar alguém que veio de ancestrais lá de Ló. Lá os moabitas, olha o que Deus faz para trazer a semente da salvação messiânica. Como Deus é maravilhoso, o propósito de Ruth, aleluia, é demonstrar a legitimidade do reinado de Davi, é mostrar que Deus estava conduzindo a história, desde o primeiro, de Gênesis até agora, até o final. Você vai lá em Mateus e encontra o nome de Ruth. O livro de Ruth registra uma mulher virtuosa, aqui você encontra uma mulher virtuosa, aleluia, na genealogia de Mateus você encontra ela. Aleluia, Deus é tremendo, assim como ele se tornou para Israel, aleluia, parte de Israel, gentios, judeus agora reconciliados com Deus. Deus é maravilhoso. Ele pega uma mulher amarga, ela diz assim, não me chame de Noemi, volta para Belém, colocando um nome, dizendo assim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Aleluia. Só que os moabitas eram parentes próximos de Israel, por meio de Ló, sobrinho de Abraão. A gente não entende. A gente quer anular a aliança, quer anular a história que Deus escreveu. Quer dizer, não faça isso. Deus tem algo grande. Aleluia. Cada um dos seus filhos casou com moabita. Parecia que a coisa não estava indo. E Deus está dizendo aqui nessa noite, eu tenho um caminho novo. Eu tenho um caminho excelente. Eu tenho uma nova direção para a sua vida. Elas foram recebidas com espanto em Belém. Aleluia. Aleluia. Mas ela disse, não me chamem de Noemi, mas de Mara, significa amarga. Sua chegada bem no início da colheita da cevada. Bem no início, Deus nunca erra. Ele manda alguém para o lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Porque Deus é um Deus de propósitos. Nem sempre a gente vai entender. Nem sempre você vai entender por que você tem que voltar para Belém. Ele, sem dúvida, quer te conduzir ao centro da vontade dele. Aleluia. Parecia algo terrível.
para Noemi ter que voltar depois de tanta perda. Mas lá em Belém, Deus tinha um propósito. Deus está dizendo, ainda que você perdeu alguma coisa, que hoje, porque perder o marido nos dias de hoje é difícil, não é? Nesse tempo aqui, né? Aqui nessa cultura deles, não tinha uma pensão, como eu tenho uma pensão de um salário mínimo, ou de quem tem mais valores. Não tinha tanto apoio. Mas essa noite Deus está dizendo assim, olha, você vai encontrar satisfação, consolo, na obediência com Deus. 3 mulheres perderam maridos e filhos. Mas aí Deus está dizendo assim, eu tenho algo lá na frente. Eu tenho algo frutífero lá em Belém. Eu vou trazer consolo, mesmo que você não está entendendo. Eu vou trazer uma semente da redenção. Ruth, uma mulher que havia passado pela dor, pela tragédia. Seu marido, seu cunhado, seu sogro. Olha que situação. Noemi não tinha nada a oferecer. Não tinha mais filho. Idosa. Não dispunha de dinheiro. E ela incentivou sua nora a deixá-las. Volte para sua família. Volte para o seu povo. Volte para os seus deuses. Aleluia. Mas a fidelidade de Ruth conduziu ela por um caminho excelente. Que ela se tornaria esposa de um grande homem chamado Boaz. Nasceria Jessé. Aleluia. Vou voltar a falar. Tem nascimento de criança que vai trazer alegria. Vai trazer uma vitória na vida de alguém. Porque o nosso Deus não deve nada a ninguém. Nada. Nada. Ruth chega bem no começo da colheita da cevada. Aí ela se converteu à fé dos hebreus. Olha o que Deus faz. O Todo-Poderoso parece falar assim, vai Ruth, vai lá pro meio da cega, no meio da colheita, que lá eu tenho uma surpresa reservada para você. Eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Mesmo sem ser reconhecida. Quando chegou, todo mundo olhou para ela dizendo assim, quando Boaz chegou, ele perguntou, quem é essa moça? Ele disse, você não está sabendo? Ela é a Ruth, a Moabita. Fizeram questão de colocar um nome. Tem pessoas que gostam de, sabe, colocar um título na vida de alguém. É Ruth, a Moabita. Aleluia. Se a Ruth Moabita, fizeram questão de falar qual era a nacionalidade dela. Mas o Senhor estava conduzindo ela para algo muito especial. Algo que muita gente gostaria de estar no lugar dela e não esteve. Porque ela caminhou pela fé e não por vista. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante isso. De Toz eu parti, mas eu volto amarga. Ela voltou vazia, mas ela pôde entender lá na frente, quando ela viu a mão de Deus dirigir a vida de Ruth, que Deus estava providenciando algo melhor. Aleluia. É um drama. Informa tantas situações, mas Deus estava dizendo assim, se você soubesse, Noemi, que no meio dessa amargura toda, dessa tristeza, dessa tua revolta, eu estou preparando algo melhor. Entenda isso, que Deus é um Deus de propósito. Nas perdas, lá na frente você vai ganhar experiência, vai dar testemunho, vai dizer para alguém, olha, eu passei por isso, mas Deus me deu vitória. Aleluia. É muito maravilhoso quando a gente vê Deus falando, agindo, conduzindo, dizendo assim, eu tenho uma surpresa para fazer nessa tua caminhada. Eu tenho algo para realizar nesse momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado. Aqui é uma história de amor, de cumplicidade, de amizade, lealdade. Aleluia. Sabe por quê? Noemi viveu pelas aparências e não pela fé. Mas Ruth não. Ruth foi para Belém, com a sua sogra pela fé. Não viva pela aparência, mas viva pela fé. Olha que coisa gloriosa. Deus tem algo a fazer. Deus tem algo grande a realizar. Ainda que pareça que nesse momento de perda, as notícias não são boas, e tanto não. Por que uma israelita temente a Deus? Por quê? Uma filha de Abraão iria incentivar duas mulheres pagãs a adorar falsos deuses. Olha a cabeça. A gente entende, o emocional de Noemi não estava bem.
A gente entende, ela era ser humano, era uma filha de Abraão, descendente de Abraão, mas o emocional dela estava abalado. Talvez é o que está acontecendo com você, com o nosso emocional desequilibrado, a gente acaba falando coisas que não deve. Então vamos ter muito cuidado. Olha aqui, Deus está dizendo, vem conosco e te faremos bem. Aleluia, vem conosco. Números 10, 29. Aleluia, Deus estava dizendo assim, olha, Noemi, você não está entendendo que no meio dessa situação, eu estou reservando algo muito especial. Uma criança vai nascer, essa criança vai trazer algo novo, uma geração nova, trazer salvação. Aleluia, mas ela pôs para fora a sua amargura. Aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas o que confessa alcança a misericórdia. Aleluia, e Deus fez isso no testemunho de Ruth. Noemi estava tentando acobertar os seus atos. Aleluia. Mas Ruth se convenceu da prova da graça, da soberania de Deus. Aleluia. Ela abraçou a fé dos hebreus. Ruth amava muito a sua sogra. Aleluia. Mas ela entendia que era Deus. Aleluia. Entendia que Deus estava conduzindo ela. A graça, a soberania de Deus. Aleluia, alcança a quem precisa. A declaração de Ruth é uma das confissões mais magníficas dentro da Bíblia, da Escritura. Ela confessou seu amor por Noemi, confessou seu desejo de ficar com a sogra até a morte, confessou a sua fé no Deus verdadeiro. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que confessar a nossa fé, mesmo diante de alguém que não consegue acreditar. Confessa a sua fé. Ela estava resolvida, decidida a acompanhar a sua sogra. Aleluia, porque Deus tinha e tem uma aliança com o povo de Belém. Aleluia, Deus não quebra a sua aliança. Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Olha que coisa divina, Deus é muito lindo, aleluia. Deus estava dizendo, ela estava culpando Deus por sua amargura. Noemi culpou Deus. Eu parti cheio e voltei vazio. Olha o que Deus fez comigo. Voltei porque Deus me fez voltar. Ela não estava entendendo que aquilo era propósito de Deus. Aleluia, não estava entendendo. Passou 10 anos longe da sua terra. As mulheres vizinhas ficaram espantadas. Não é ela. Não me chame de agradável. Sabe o que é isso? Nós não podemos controlar as circunstâncias da nossa vida. Mas podemos controlar a nossa reação. Essa é a essência da fé. Crer que Deus está trabalhando a fim de que tudo coopere para o bem. Noemi não estava entendendo o propósito de Deus. Eu não posso controlar as circunstâncias da minha vida, mas eu posso sim, aleluia, controlar a minha reação de fé. Essa é a essência da fé. Não perca a essência da fé de hipótese alguma. Eu creio que Deus está trabalhando na minha casa, na minha família. Irmãos, eu tenho me deparado com tanto crente que está decaído. Eu recebo, olha, se eu for, tem dias que eu não consigo comer de tanta mensagem que eu recebo. Tem dias que eu nem olho para o celular, porque senão eu não faço, eu não como, eu não bebo, eu não faço nada. Pessoas que eu estou desistindo. Meu Deus, sabe por quê? Aqui, ó. A fé tem que estar assim, firmada na palavra. Não adianta ir para trás de coach, de quem vai trazer mensagenzinhas prontas, frases de efeito. A palavra. Salmo 119. Eu gosto demais desse salmo. Fala de um escritor do Salmo dizendo assim, eu vou tentar ler aqui, peraí. Salmo de número 109, versos 49 e 50. Veja o que o salmista diz. Lembre-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmo de número 119, versos 49 e 50. O salmista diz, lembra-te da palavra que o Senhor deu à tua serva, na qual me fizeste esperar. Isto é minha consolação. Olha só, na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Irmãos, crente que tem, baseado na palavra, ele tem esperança, ele tem fé. O salmista escrevendo aqui, está dizendo isso. Lembra, Senhor,
da palavra que o Senhor deu ao teu servo? Lembra? Na qual me fizeste esperar? Aleluia. Lembra disso? Por isso que mesmo no meio da angústia, a tua palavra me conforta. A tua palavra me vivifica. Aleluia. Louvado seja Deus. Encontrar conforto na palavra de Deus. Não é encontrar conforto no coach. É na palavra de Deus. Essa exposição do Salmo 119. Conhecer os aspectos da verdade de Deus contido nesse salmo. Aleluia. Olha que coisa linda. Está dizendo assim, na palavra, eu me firmei. Aleluia. Porque sem a palavra de Deus, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Os meus passos não conseguem ficar firmes. Mas a Bíblia diz no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que nunca se abala, mas permanece para sempre. Tem muita gente, irmãos. Se eu falar para vocês as mensagens que eu recebo, você fica estarrecida. Eu fico, não sei que hora que eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Como as pessoas estão se perdendo porque não vão na palavra de Deus. Mas quando você tem a sua vida pautada, vem prova, vem. Vem prova, sim. O salmista diz, Senhor, eu estou. Lembra-te da palavra que foi dada ao teu servo. Mesmo na angústia, a tua palavra me vivificou. Olha que coisa gloriosa. Lembra, Senhor? Lembra da palavra que o Senhor falou, a qual o Senhor falou? Tu me fizeste esperar. A minha consolação é que na minha angústia, a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombam, riem, mas o Senhor é a minha, a sua porção. Aleluia, Deus é a tua porção e a nossa porção. E você vai glorificar. Ele diz mais aqui em verso 65, fizeste bem ao teu servo. Olha só, segundo a tua palavra, o Senhor vai te fazer bem. As tuas mãos me fizeram, me afeiçoaram, me geraram no ventre da minha mãe. Dá-me inteligência, Senhor. Aleluia. Porque a angústia veio para o salmista, mas ele se apegou aonde? Na palavra. Ele foi procurar refúgio aonde? Na palavra. Foi buscar a verdade aonde? Na palavra. Não foi atrás de coach, de mensagenzinhas que dá ânimo, que quer massagear o ego do homem. Ele foi na palavra. Um dos recursos mais preciosos, aleluia, de que Deus usou e abençoou a vida de Ruth. Era uma mulher que confiava em Deus. Era moabita, mas aceitou a fé dos hebreus. Comprometida com Deus, comprometida com a sua fé. E ela não tardou em descobrir que a mão de Deus, com as suas bênçãos, estava sobre a vida daquela jovem. Noemi entendeu no capítulo 2, Noemi entendeu, quando ela disse para sua nora, vá aos campos, colher espigas, é época da colheita. Vá, minha filha, vá lá e colhe, não fala nada com ninguém. Fique caladinha, porque havia uma lei, né, era a lei, de deixar algumas espigas caírem para os pobres. Era a lei. Mas a graça de Deus foi o encontro de Ruth. Porque foi exatamente ali, no campo de Boaz. Ela poderia ter ido para outros campos. Ela foi exatamente, Deus conduziu Ruth ao campo de Boaz. O teu Boaz está esperando você no campo. Aleluia. Ele chegou, olhou a moça e disse, quem é esta moça? Perguntou para os seus empregados. Primeiro saudou ele, shalom, paz, contigo seja paz. Essa é Ruth, nora de Noemi, a moabita. Sabe o que ele disse? Não importune ela. O que ela precisar, olha Deus falando. O que ela precisar, você vai dar. Deus quer usar Boaz para conduzir Ruth para uma vida melhor. Conduzir Ruth para o propósito de Deus. A providência divina vai chegar na tua casa. A providência vai chegar, aqueles papéis que estão tanto tempo engavetados no sistema do computador. Deus vai mexer, vai fazer algo diferente. Aleluia. Mas fique no campo de Boaz. Não vá atrás de conversinha de comadre por aí, não. Não vá atrás de conselho com quem não tem conselho para dar. Pessoas que não têm moral para te aconselhar, lá mandar.
Labera súria, labradara súbia. Tem pessoas crentes, irmãos, infelizmente eu vou dizer algo aqui. Tem crente que ao invés de te levantar, te derruba. Ele não tem uma palavra de conforto para te dar. Não. Procure pessoas que têm a vida com Deus. Mandar caminho, sabe, da rabacai. Alamandara súbria, procure alguém que tem experiência com Deus. Mandaba súbria, alguém que teve experiência profunda, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na angústia. Procure alguém assim para te dar um conselho, mas não fique atrás de cabeças levadas pelo vento. Maria vai com as outras, não é aí. É atrás de novelas bíblicas, você não vai encontrar consolo, não. É a palavra, aleluia, é a palavra de Deus que te dá conforto, não é novelinhas da Record, não, é a palavra de Deus que te conduz, que te mostra o caminho, ela está diante de ti, segue este caminho. Ora, bacia, mandaraia súbria. Eu estou falando isso porque eu tive exemplo na minha vida, eu tive exemplo na minha casa, eu tive exemplo. Seja exemplo, irmã, seja exemplo para os seus filhos, seja exemplo para as suas futuras noras. Seja uma Noemi. Eu tenho certeza que Noemi, quando chegou em Moabe, falou do amor de Deus, da graça de Deus para suas noras. Aleluia. Seja exemplo, sogra. Eu vou falar com sogra. Tem sogra que só o seu filho você pode destruir. Cuidado, nora também. Sabe pedir conselhos às mais velhas. A Bíblia diz isso. As mocinhas mais jovens, peçam conselho às mais velhas, que tem experiência. Não fica atrás de programinha de televisão, de entretenimento, não. Não fica atrás de digital influencer. Esse povo não tem nada para oferecer. É um povo podre, mente suja, mente vazia. Não tem compromisso com Deus. Vá atrás de quem tem Bíblia, que ensina a Bíblia, que lê Bíblia. Ela mandará a súbria. Sogra, em nome de você que é sogra, ou você que vai ser sogra, dê exemplo para suas futuras noras, seus futuros genros, que eles tenham orgulho de vocês. A minha mãe é uma pessoa simples, mas meu marido falava assim, a minha sogra é crente. Eu lembro muito bem que um dia o filho dele entrou em casa com a esposa e as duas filhas. E a esposa do meu enteado não estava com umas vestes muito agradáveis para uma crente. E meu marido, não sendo crente, olhou para ela e falou assim, escuta aqui, isso aqui é roupa de crente? Ai, sogra, sabe como é que é? Não, isso não é roupa de crente, não. A minha sogra não veste roupa dessa, nem minha mulher. Olhou para o filho dele e falou, meu filho, não deixa sua mulher vestir roupa como essa, não. Ela é mãe de duas filhas. Tem que dar exemplo. Olha, se Ruth abraçou a fé, meus irmãos, é porque Noemi deu testemunho de um Deus da graça. Aleluia! Agora, se você não dá testemunho, você não vai ter moral para chamar a atenção da sua filha e do seu filho. Não vai ter. Quando você for chamar a atenção, ela fala assim, você não tem moral para me dar conselho. Então, irmão, vamos ter muito cuidado. Noemi aceitou a fé dos hebreus porque viu na sua sogra o exemplo. Viu. Mesmo dizendo, cheia eu parti e voltei vazia. Ela voltou vazia, sim. Mas ela teve coragem de confessar que voltou vazia. Ela estava disposta a recomeçar. E no capítulo 2, ela diz, minha filha, vá para os campos. Vai colher espiga. Ela poderia ficar nos cantos chorando. Vá, aleluia. Porque Deus estava conduzindo. Mesmo com a sua alma amargurada, mesmo com a sua tristeza, ela soube dar um conselho muito bom para sua nora. Olha que coisa tremenda, aleluia. Deus é maravilhoso. E Ruth foi com a fé. Ela abraçou, com a fé que ela conseguiu crer. E que o Deus de Israel é mencionado 25 vezes nessa história. Aleluia, nesse livro. Aleluia. Ela tinha consciência que o autor do trama era Deus. O próprio Deus escreveu essa trama. E que a providência divina, sem ela iria à loucura. Sem Deus, o mundo cai no labirinto. Mas quando nós tememos a Deus, não precisamos temer outras coisas. Aleluia. Quando as duas viúvas chegaram a Belém, era o tempo da colheita. Vai chegar o tempo da colheita. Se você plantou coisa boa, você vai colher.
Aleluia. Está chegando o tempo de colheita. Aleluia. Chegaram na hora certa. Época em que a comunidade expressava alegria e louvores a Deus por sua bondade. Aleluia. Era primavera. Tempo de nova vida. Primavera, tempo de nova vida e de novos começos. Deus está dizendo que a colheita está chegando, aleluia, para quem plantou coisa boa, plantou pela fé, conquistou pela fé, semeou pela fé. Tempo de colheita. Deus está dizendo aqui, abra a tua mão com um ato profético, faz assim, ó. Tempo de colheita, aleluia. Tempo de colheita. Faça a conchinha com as duas mãos. Se você está plantando pela fé, tempo de colheita, de novos começos. Deus vai abençoar pessoas que trabalham, aleluia, informalmente. Você que é, aleluia, um profissional informal, trabalha por conta. Olha Jesus falando para você. Mesmo você que trabalha numa grande empresa, planta pela fé que você vai colher. Fecha a sua mão. A colheita chegou. Aleluia. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeço. A vida cristã, aleluia, vitoriosa tem uma série de recomeço. E quando você recomeça, você está colocando sua fé em Deus. Afinal, sem Ele ao seu lado, seus recursos não serão muito maiores do que os fardos. Aleluia. Não fique olhando para as paredes. Levante-se pela fé. Abra a porta para um novo amanhã. Aleluia. Levante-se pela fé. Para de olhar para a parede. Não fique olhando para a parede te limita a tua visão. Levante-se pela fé, abra a porta para um novo amanhã que Deus está escrevendo, um novo amanhã que Deus está decretando, um novo amanhã está chegando na minha e na sua vida, aleluia. Noemi estava amargurada? Estava, é normal, irmão. Quem é que perde 2 filhos, o marido vai ficar bem? Mas Ruth estava disposta a deixar Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na vida do seu marido, do seu filho, da sua nora, da sua sogra, do seu genro. Deixa Deus trabalhar. Tem hora que falar demais não resolve. Já falou, já aconselhou. Agora fique calado e ore. Pronto. Fique caladinha, somente fique na oração. Ali, aleluia, Deus começou a operar na vida de Ruth pela sua graça. Olha, Deus já está começando a operar na vida de Ruth pela sua graça. Ela, influenciada por Noemi, e em seguida o Senhor realizaria uma grande obra maravilhosa a seu tempo. Deus está dizendo, o tempo está chegando. Quem está firmado na palavra, quem ouve, quem lê, quem medita nela, quem planta, vai colher coisas boas. Devemos viver pela fé no Senhor. Viver pela graça. Aleluia. Deus ajuda, né? Como diz aí, quem cedo madruga. Uma vez que Ruth não era tipo de mulher que ficava ociosa. Para de ficar ociosa. Ela foi, pediu permissão à sua sogra para respigar as espigas que iam cair no campo, a fim de conseguir alimento. Ao invés de você ficar chorando, se lamentando, aí se levanta e vai respigar. Vai para o campo, vai fazer a obra. Vai, que Deus tem coisa grande. Aleluia. Sempre que realizava a ceifa, o povo de Deus deveria pensar nos pobres e deixar a respiga para eles. Afinal, era Deus quem dava a colheita. Assim tinha todo o direito de dizer como usá-la. Nessa noite, pega essa palavra. Não ande por vista, ande por fé, porque Deus é um Deus de propósitos. Amém? Pegou a sua carta? A minha está aqui. Aleluia? Pegou? Bora. Vamos orar agora. Vamos orar, apresentar ao Senhor. Engraçado, eu vejo alguém diante de um grande projeto. Eu não sei se é projeto de construção, se é projeto da empresa, um projeto. Deus vai dar na mão de alguém um grande projeto. Essa pessoa está me assistindo agora. Você vai mandar o testemunho.
É a quinta semana. Só falta mais 2. Se Deus mandar eu fazer outra campanha, vamos fazer. Importante é a palavra ser pregada. E você que saiu de Belém, da presença de Deus, você que abandonou a casa de papai, faça igual o filho pródigo. Papai está te esperando, mas é você que tem que voltar. Ai, não tenho força. Se levante, para de olhar para a parede. Volta para Belém. Que Deus tem coisa boa para a sua vida. Volta para Belém. Pegou a carta? Levante ela assim, igual está eu aqui agora. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus, porque já tem resposta. A colheita está chegando. Quem semeou pela fé vai receber. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo, ao encerrar a ministração da tua palavra, eu sei, Senhor, que o Senhor falou com muitos essa noite. Falou comigo também. Que esses filhos, que essa filha se levante. Tem muita gente prostrada, caída, sem ânimo para nada. Levanta essa pessoa, Senhor. Dá ânimo, coragem de andar pela fé e viver na palavra. Pai, é a quinta semana desta campanha, Pai. Muitos testemunhos têm chegado a mim, têm chegado ao canal Mulheres de Fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar cada carta, mesmo aquele que não fez, não deu tempo. Talvez agora esteja falando com o Senhor quais são suas necessidades, Pai. Que o Senhor alcance agora esta pessoa, este irmão, esta irmã, esta mãe, esta sogra, esta nora, esta avó, e dê uma bênção ao que está desempregado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abre esta porta a este irmão que precisa de um emprego para sustentar a sua família, este jovem, esta jovem. Deus, abre esta porta, Senhor. Vai quebrando os ferrolhos. É a quinta semana, Pai, da campanha Uma Carta para Deus. Aqui está a minha carta, apresentando junto com os demais irmãos também nessa noite. Alcança agora onde que estiver. Aonde estiver, Pai, assina, decreta a vitória com pressa, que a semana que vem nós vamos ter muito testemunho para louvor do teu nome, Pai, porque nós andamos por fé e não por vista. O Senhor é um Deus de propósito. Em tudo o Senhor tem propósito. E eu creio nisso, Pai. E esta pessoa que está distante da casa do Senhor possa voltar para ti agora. Esta pessoa que ainda não se decidiu a aceitar a Jesus, aceite-o agora como Salvador da sua alma. Que a porta da graça ainda está aberta. Pai, eu te agradeço por esta noite. Aceite a minha gratidão, porque grandes vitórias vamos ter. E o nome do Senhor será glorificado. Quem acredita diz amém. Glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nos ajude nesse canal, querido. Divulgue para os seus amigos de trabalho, de igreja. E vá ao canal de corte também. Nos ajude a crescer o canal de corte. São pequenos trechos de mensagem que são colocadas ali. Que Deus abençoe. Olha aqui. Vencendo vem Jesus e somos mais que vitoriosos. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele te dê uma noite de descanso. Põe a tua cabeça no travesseiro e descansa. Deus é um Deus de propósitos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ore por mim, que eu oro por você. E todos os pedidos, embora eu não consiga ler, não dá tempo de ler, mas sempre que eu vou orar, eu pego esse celular aqui e coloco diante de Deus e digo, Senhor, visita cada nome, cada pedido. Então não se preocupe, missionária só não leu, não dá, porque passa muito rápido. Mas eu sempre apresento ao Senhor. Acorda de madrugada para orar. Eita, faça um propósito com Deus. Faça e você vai ver. Deus tem um negócio grande para alguém aí. E nós vamos juntos cantar o hino da vitória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um cheiro, um beijo, shalom Adonai.